no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições de 2022 movimentam os bastidores políticos. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, mantém um ritmo intenso de conversas com lideranças partidárias e cumpre a agenda com viagens no interior do Ceará, onde se reúne com prefeitos, vereadores e ex-prefeitos. Roberto é um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado, ocupa espaço e tenta conquistar ainda mais visibilidade na luta para ser indicado o nome do PDT ao Palácio da Abolição. E é com ele, com o ex-prefeito Roberto Cláudio, que nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral. Ex-prefeito, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Nessas caminhadas que o senhor tem feito pelo interior do Ceará, qual o sentimento que o senhor encontra entre lideranças políticas, partidárias, lideranças comunitárias, entre eleitores, futuros eleitores, em relação ao modelo atual político e administrativo do Ceará? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. É um prazer muito grande para mim poder conversar com vocês, uma honra poder estar no Alerta Geral, conversando com a população cearense, num bate-papo sempre inteligente e construtivo. Luzenor e Beto, essas caminhadas que eu tenho feito desde outubro do ano passado, tem alguns propósitos. O primeiro deles é poder eu me atualizar em relação ao que está acontecendo nas regiões do estado. Eu fui prefeito de Fortaleza por 8 anos, foi uma tarefa que eu exerci com muita intensidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e era necessário e importante que eu pudesse entender a mudança no cenário social e econômico das regiões cearenses, conhecer novas lideranças políticas, né, e tratar de, nessa caminhada, também ir acumulando ideias, sugestões e, como você disse, sentimentos da população. Há uma clara interpretação do povo de que os ciclos mais recentes de governo do Ceará, que se inicia com o ex-governador e senador Cid Gomes, trouxeram mudanças muito favoráveis à nossa população. A gente tem hoje uma saúde pública estadual interiorizada, temos hoje uma educação pública cearense muito presente com qualidade nas mais diversas regiões do estado do Ceará, um cenário de acesso ao ensino superior que não existia há 30, 40 anos atrás, um novo agronegócio, a industrialização também de regiões do interior do estado do Ceará. Isso é produto de muito trabalho. Claro, as pessoas entendem esses governos, esses ciclos como favoráveis, como transformadores, mas ao mesmo tempo também entendem que há sonhos e desejos ainda a serem realizados. E é disso que se trata a construção da pré-candidatura do PDT, de quem quer que seja o nome. Ela vai ter que ser capaz de poder garantir à população as conquistas, projetos, ações e obras que a população avalia bem e conseguir preservar e mantê-los, mas também ter capacidade de interpretar esses sonhos atuais e transformar isso em projetos de futuro. E é disso que nós estamos tratando nesse momento, eu, Isolda, Evandro e Mauro, cada um no seu trecho, né, tratando de coletar esses sonhos para construir uma candidatura que possa expressar esses desejos de futuro do povo cearense. O senhor faz referência aos outros 3 pré-candidatos do PDT ao governo do estado, Isolda Sela, Mauro Filho e Evandro Leitão. Há poucos dias, durante o encontro nacional do PDT, o senhor teve uma citação efusiva pelo presidente da executiva do partido, Carlos Lupe, o que acabou gerando polêmica, até um certo ciúme, palavras minhas, em relação aos demais pré-candidatos. O senhor se sente hoje o mais preparado, como diz o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, para disputar o governo do estado, para representar o PDT na disputa ao governo do estado, ex-prefeito Roberto Cláudio? Eu fiquei honestamente muito feliz, né, com as citações do presidente Lupe, que é um homem de bom humor, de espírito elevado, né, é alguém que agrega as pessoas, exerce sua liderança sempre com muita leveza, né? Mas ele mesmo tratou também de, nas entrevistas, naquele espaço, dizer que essa é uma dinâmica que envolve 4 pré-candidatos, é uma dinâmica que precisa, nesse espaço democrático, de produzir pré-candidaturas, ser capaz de algumas coisas à população. A primeira é que o PDT tem riqueza e diversidade de nomes. Nós temos aí pelo menos 4, né, colocados com biografias distintas, com histórias diferentes de serviço já prestado à população cearense e com muito espírito público e seriedade demonstradas.
fora outros nomes que não estão sendo citados. Então, essa é a primeira e mais importante tarefa dessa corrida interna, dessa dinâmica interna do PDT. Mas a segunda é poder criar um espaço, de fato, amplo e democrático para que cada pré-candidato possa se apresentar e também apresentar as suas ideias. O que vai fortalecer a nossa candidatura será a nossa capacidade de construir unidade durante e ao final desse processo. Se tivermos um dos 4 candidatos, né, enriquecidos pela caminhada da pré-candidatura, cheio de ideias, de amor, né, de vontade de servir, e ao mesmo tempo ancorado e apoiado pelos outros 3, cada um com a sua própria biografia, cada um com o seu estilo e cada um com sua experiência, certamente que essa candidatura de quem quer que seja ele ou ela será muito mais fortalecida. E é disso que nós temos tratado de fazer internamente no partido. Essas notas mais recentes da bancada federal e da bancada estadual sinalizam nesse sentido, de que, a despeito de haver a natural torcida, né, interna, né, às vezes externa de outros partidos, de outras pessoas, por um ou por outro, isso é natural, né, isso é até saudável, se for bem explorado. A gente vai, ao final disso, sair cada um de nós muito mais capazes, né, enquanto pré-candidatos ou enquanto eventual candidato, e certamente que o partido é muito mais forte, porque a militância foi agitada, porque cada um deu sua opinião, mas é importante, como o próprio Lupe fez, como o Ciro fez, como o Cid tem feito, o André tem feito, e cada um de nós tem falado para a sua própria militância, que o mais importante é que, ao final disso tudo, ao final do processo de escolha do candidato ou candidata, a gente entenda que a nossa união, a nossa coesão, é um dos mais importantes instrumentos para enfrentar essa próxima eleição. Ex-prefeito Roberto Cláudio conosco também aqui, o jornalista Beto Almeida. Roberto Cláudio, bom dia, obrigado aqui pela sua presença no programa. E eu pergunto, já aproveito, o senhor falou aí na questão da unidade interna, né, no PDT, de fato, as notas que saíram em relação a, tanto da bancada estadual quanto da federal, trouxeram, ou pelo menos caminharam nesse sentido da unidade. Agora eu pergunto, para além também da unidade interna partidária, tem os aliados, os partidos aliados. Como é que está essa busca de unidade em outros partidos, como, por exemplo, o PT? O senhor acredita, por exemplo, o PT tem o seu encontro estadual aí para dia 2 de julho. Há uma expectativa, ou pelo menos havia uma expectativa aí no início de junho, de que até o final desse mês de junho, começo de julho, o PDT também saísse com um possível indicativo de um nome do seu pré-candidato. As coisas podem caminhar nesse sentido, a gente pode ter uma antecipação desse nome para juntar, então, essa unificação, vamos dizer assim. Qual é a expectativa do pré-candidato Roberto Cláudio em relação a essa definição? Beto, a sinalização da direção estadual do PDT é que a gente tenha o prazo de até o dia 15 de julho para poder chegar, né, de forma consensual a esse entendimento, né, de quem eventualmente será o nome do candidato ou candidata, né? Essa é a expectativa. A gente sabe que esses prazos, o prazo legal só é dia 5 de agosto. Né? Então, dependendo de circunstâncias, né, diferentes, esses prazos podem mudar. Mas efetivamente, a direção estadual e nacional do partido afirmou o desejo de, até o dia 15 de julho, essa decisão está já de fato concluída, e com isso o pré-candidato ou pré-candidata ter capacidade de poder já procurar e conversar com aliados, de poder construir a aliança mais ampla possível e, ao mesmo tempo, de poder montar a estrutura de pessoas para poder conversar sobre plano de governo, que é o principal, e a gente ter capacidade de se conectar com o povo. Essa é a mais importante e fundamental aliança, e é importante que você consiga estruturar as ideias que estão sendo colhidas, transformar isso em números, em metas. Eu tenho hoje um sentimento, né, do que as pessoas desejam, querem. Estou cheio de ideias para contribuir com o meu partido, sendo meu candidato ou não, mas tudo isso tem que ter uma consequência. Tivemos um problema aí na conversa com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado. A gente refaz o link aí, ô Camila, da nossa produção, ou está voltando aqui a retomada
entrevista, porque eu já estava na ponta da língua aqui, jornalista Beto Almeida, com outra pergunta para o ex-prefeito Roberto Cláudio. Então, eu já gostei aí de uma declaração do prefeito, do ex-prefeito Roberto Cláudio, quando ele já cita mais ou menos uma possibilidade aí de, pelo dia 15 de julho, haver uma definição, uma possibilidade de um nome aí que possa realmente dar esse clareamento em relação à sucessão estadual. Isso, Luziano, claro, se vier, porque como ele bem afirmou, nós temos aí o prazo das convenções que começa no dia 20 de julho, mas vai até 5 de agosto. Então, o momento final, inclusive, a oposição, liderada hoje pelo capitão Wagner, disse que só vai realizar a convenção dele no dia 5 de agosto. Então, a possibilidade que isso seja, de fato, um real, de a gente ter uma indicativa, até por conta das pressões internas, isso possa clarear um pouco essa situação das pré-candidaturas dentro da aliança PT-PDT, Luziano. Nós estamos aqui no Bate-Papo Político, retomando a conversa com o ex-prefeito de Fortaleza, tentando aqui reconectar a nossa produção com o ex-prefeito de Fortaleza, que é, repito, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado. O PDT que também apresenta como outros nomes, Mauro Filho, Evandro Leitão e a governadora Isolda Sela. Eu tenho dito aqui, jornalista Beto Almeida, que está hoje entre Roberto Cláudio e Isolda Sela a opção do PDT a disputa ao governo do estado. Isso porque Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa, já declinou dessa pré-candidatura em apoio à governadora Isolda Sela, enquanto o deputado federal Mauro Filho se dedica a buscar votos para garantir um novo mandato na Câmara dos Deputados. É, exatamente, o cenário caminha para isso aí que você já disse há alguns dias. E olha, Luciano, esta eleição de 2018 caminha também para a gente ter um cenário aqui local muito parecido com o nacional. Quando eu digo parecido, é no sentido de nós temos uma polarização. Se você observar, por exemplo, em 2018, nós tínhamos candidaturas do PSDB, nós tínhamos candidatura do PSOL, nós tínhamos candidatura do PCO, em candidaturas menores, mas tínhamos por exemplo, este cenário atual, caminha para nós termos uma candidatura aí do PSTU até agora, ninguém acredita na candidatura muito do PL, mas enfim, promete ser um cenário também local muito polarizado. Já conseguimos refazer aqui o contato com o ex-prefeito de Fortaleza. Em 1 minuto a gente volta nesta entrevista com o pré-candidato, um dos pré-candidatos do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio.